Olá, alunos e professores aí da segunda série do ensino médio. Estamos aqui para, novamente, estar apresentando um componente aí do novo ensino médio. Pode colocar aí na tela, por gentileza, Jojo. Tá aí, ó, demografia, investigação das populações humanas. Nós estamos aí na atividade 2, introdução 2, né? E o tema aí dessa atividade aí, dados da população brasileira. Eu sou o professor Antônio Russo Júnior, sou professor de Geografia. O aprofundamento que faz parte do componente 3, hashtag quem divide multiplica. E a unidade curricular é a número 1, números também importam. Daí nós vamos aí continuar a introdução 1, né, que tivemos, a introdução 2, né, que nós tivemos a introdução 1 na aula anterior. Vamos lá para a próxima tela, que aí nós temos lá a habilidade dos eixos estruturantes. Faz parte aí desta atividade o eixo estruturante investigação científica, e as habilidades são as habilidades aí de conhecimentos gerais 01, 02, 03, 06 e a 12. Então são essas 5 habilidades aí dos eixos estruturantes aí, né? Depois aí vocês podem entrar no mapa, né, do hashtag aí e você vai ver, né, quais são as características de cada habilidade aí que foi citada aí, os seus números. Vamos lá para a próxima tela que a gente vai ver aí a habilidade do currículo paulista. São 3 as habilidades aí do currículo paulista, que faz parte aí das ciências humanas, sociais e aplicadas. São aí a 205, 402, 404. E o objetivo é apresentar inúmeras classificações da população brasileira por meio de suas características étnicas, no caso aí raça, língua materna, sociais, estado civil, estado marital, nível de escolaridade, e econômicas, renda, ocupação, entre outras, né? Então, como eu falei para vocês anteriormente, a gente iniciou a introdução 1, né? Tivemos aí, né, os dados aí da pirâmide etária brasileira, né? Passamos o vídeo aí do BGE Explica da pirâmide etária. Depois aí eu passei para vocês várias informações, né? E a importância da pirâmide etária para aí o conhecimento de dados aí da população, né? Que faz parte, né, que é o tema aí que mais abrange aí nessa relação aí deste componente 3 aí que fala aí sobre demografia. E para dar continuidade a esse assunto, né, é um dos tópicos mais importantes que nós temos aí para os dados populacionais, é o vídeo que nós vamos ver aí da fecundidade no Brasil, também do IBGE Explica. E aí daqui a pouco nós retornamos. Até breve. Olá, seja muito bem-vindo ao IBGE Explica. Hoje falaremos sobre a taxa de fecundidade. Você já ouviu falar nela, não é? Bem, essa taxa representa o número médio de filhos tidos pelas mulheres em idade fértil de uma determinada região ou país em um ano específico. Consideramos como idade fértil da mulher o período entre 15 e 49 anos de vida. Em 2018, por exemplo, a taxa de fecundidade no Brasil era de 1,77. Isso significa que naquele ano, as brasileiras em idade fértil tiveram em média menos de 2 filhos. Mas essa taxa já foi bem maior em nosso país, sabia? Entre as décadas de 40 e 60, as brasileiras costumavam ter em média cerca de 6 filhos. Talvez você perceba isso em sua própria família, não é mesmo? Se você nasceu a partir de 1980, é provável que seus pais e seus avós tenham tido bem mais irmãos e irmãs do que você. A análise dessas mudanças na taxa de fecundidade é fundamental para entender as transformações que vêm ocorrendo na população brasileira. Juntamente com o aumento da expectativa de vida, a redução dos níveis de fecundidade nos últimos 60 anos influencia muito no envelhecimento de nossa população. Isso porque, ao nascerem menos bebês e a população viver em média por mais tempo, passamos a ter uma maior proporção de idosos em relação à quantidade de crianças. A queda na taxa de fecundidade é uma tendência mundial e pode ser explicada por diversos fatores. Entre eles, temos a urbanização, a redução da mortalidade infantil, a maior inserção das mulheres no mercado de trabalho e o uso de métodos contraceptivos. Em geral, países com maior desenvolvimento econômico têm uma taxa de fecundidade menor. Porém, a taxa brasileira já está abaixo da de países como a França e os Estados Unidos.
E juntamente com essas nações, estamos entre as que têm uma taxa de fecundidade menor do que 2,1 filhos por mulher, o que significa que estamos abaixo da taxa considerada adequada para garantir a reposição populacional. Como assim? Calma, a gente explica. Se as mulheres têm em média 2 filhos ou menos, as pessoas nascidas não são suficientes para manter no futuro a quantidade de população atual. Dessa forma, o envelhecimento populacional pode se acentuar a ponto de que não haja jovens suficientes para suprir as necessidades do mercado de trabalho. Ter mais velhos e menos jovens na população traz uma nova dinâmica que deve ser considerada nos processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas, nas áreas de saúde, educação, trabalho e previdência social. Ou seja, monitorar a taxa de fecundidade é muito importante para tomar decisões adequadas às características de uma população em constante transformação. Ah, e atenção! Lembre-se de não confundir a taxa de fecundidade com a de natalidade. A taxa de natalidade expressa a quantidade de bebês nascidos vivos para cada 1.000 habitantes, ou seja, tem como referência toda a população e não somente o número de mulheres em idade fértil. Ficamos por aqui. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe. Assim você nos ajuda a disseminar informação sobre o país. Não deixe também de assinar nosso canal. Até a próxima! Bom, mais um vídeo aí, né, mostrando aí, né, dados aí em relação à população, né, e aí no caso aí a taxa de fertilidade. E aí no final falou, né, não confundam taxa de natalidade, porque taxa de natalidade tem a ver com o montante da população, enquanto a taxa de fecundidade é feita pela média, né, de mulheres, né, naquela fase fértil de 15 a 49 anos. Então, logicamente, os valores aí são diferenciados. E as razões de tanto a taxa de natalidade como a taxa de fertilidade estar diminuindo também passou no vídeo, né? A começar aí pelo avanço da medicina, né? Também tem a questão aí das mulheres no trabalho, né? Então elas estão inserindo no trabalho, então cada vez mais, né, estão se preocupando com o seu lado profissional, né, e se dedicando ao lado profissional para, quando tiver uma estabilidade maior, ter aí seus filhos. Então automaticamente isso vai diminuindo, né, a taxa média aí de fertilidade e também a taxa de natalidade, né? Então são fatores aí que acabam agregando. O custo de vida também, principalmente nos grandes centros, ele acaba pesando na média de filhos aí aqui no Brasil, né? Isso aí já acontece nos países mais desenvolvidos, né? E também acontece aí em países emergentes como o nosso. Então vejo que é outro vídeo, né, interessante, que vocês podem estar trabalhando aí na hora de fazer atividades aí na escola, né, com essa metodologia aí do novo ensino médio. Aí eu trouxe um outro site, na realidade, mas eu vou mostrar dados do site. Eu não vou mostrar o site em si, só vou dar a inferência na fonte que eu vou estar mostrando para vocês. Então tá lá na próxima tela, tá lá escrito lá, Conheça o Brasil, População. Então é um site do IBGE, tá? Que ele mostra vários dados aí da população brasileira. Então é interessante. O interessante é que ele é dividido em partes, né? Então se você quer ver dados da educação, ele vai te mostrar. Se ele quiser ver a pirâmide etária como nós vimos, né? Eu até tirei os dados da introdução em cima desse site. Tem educação, tem população rural urbana, né? Ou seja, ele tem vários aí assuntos retratando aí, né, dados aí do Brasil. Então, na introdução, ele mostra, né, explica, né, quais são as características do site. Então, vocês aí que estão fazendo muita pesquisa, né, porque faz parte do componente 3 sobre a demografia, né, esse é mais um site que vocês podem pegar lá na fonte e aí, né, quando vocês tirarem essa aula do repositório e fazer mais pesquisas, porque no final da aula eu vou dar aí questões norteadoras que vocês podem estar retirando dados e informações deste site também, tá? Não é só esse site que tem outros sites aí. Então vou voltar lá para o slide, lá, ó, Conheça o Brasil, População. Então na introdução ele diz, aqui você vai encontrar diversas informações em vários formatos, textos, gráficos e vídeos sobre a nossa população, dados sobre os diversos aspectos da população brasileira que podem ajudá-lo em suas pesquisas, seja para a escola, seja para a sua
curiosidade. São informações confiáveis e oficiais, baseadas nas pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, embaixo lá tem lá a fonte, né, do IBGE Conheça o Brasil, né, isso aí faz parte do IBGE Educa Jovens, e também tem no mapa de vocês aí, né, nesse componente 3. E aí já tem aí na próxima tela de vocês, né, um dos assuntos que você pode, né, pesquisar neste site aí, ó. Conheça o Brasil, população na quantidade de homens e mulheres. Então tá lá, ó, segundo dados do PNAD, contínua, na Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínuas de 2019, ele mostra aí que o número de mulheres no Brasil é superior ao de homens. Então a população brasileira é composta por 48,2% de homens e 51,8% de mulheres. Identifica bem claramente no gráfico, né? A cor marrom aí está apresentando, né? A cor laranja aí para vocês está apresentando aí os homens, e a cor em azul está apresentando aí para vocês mulheres, né? Então a gente vê que tem uma margem um pouquinho maior aí da cor azul em relação à cor laranja, e tá lá identificando, né? 51,8% no azul, que são de mulheres, né? A gente vê na legenda, 48,2% de homens aí na cor laranja. Então é isso, pessoal. Então vejo que são vários dados que a gente vai apresentar aqui para vocês, né, de várias características sociais e econômicas do Brasil, né? Então todos esses dados que eu estou passando para vocês, né, faz parte aí desse site, que é muito interessante e tem muita informação. Um outro dado fala da educação no Brasil, né? Tem vários dados de educação, mas eu trouxe aí um gráfico com um mapa aí representando aí uma informação legal para vocês conhecerem. Então tá lá, pode colocar na tela, tá lá. Um dado importante sobre a educação é o percentual de pessoas alfabetizadas. No Brasil, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, 2019, a taxa de analfabetismo de pessoas de 15 anos ou mais foi estimada em 6,6%, 11 milhões de analfabetos. Eu só quero dar um detalhe interessante para esse dado de 6,6%. No início do século era o dobro, né, a quantidade de analfabetos aqui no Brasil. Então vejam que, né, passados aí 20 anos, né, 19 anos mais ou menos, a faixa de porcentagem de analfabetos caiu bastante. Agora vamos ver os dados lá aí desse gráfico da educação por regiões, né? Vamos ver as regiões aí. Então, por exemplo, lá mostrando lá a região sudeste, que está em azul, 3,3%. O sul também tem 3,3%. O centro-oeste, né, que está lá na cor laranja, 4,9%, né? O sul está em azulzinho claro, né? O norte, que também está lá no azul, né, intermediário entre o sudeste e o sul, ele está com 7,6%, e aí o nordeste, né, com uma cor mais laranja e mais um pouco mais escura do que o centro-oeste, ele está lá, né, com o valor maior, 13,9%, né? Então quando a gente faz aí uma observação das outras regiões, né, em relação à média brasileira, o nordeste tem aí um número aí que é o dobro de taxa de analfabetos aí, né? Ou seja, de pessoas de 15 anos ou mais, né, que são analfabetos aí. Então, um valor muito alto em relação à média brasileira. Então, precisa fazer aí políticas públicas mais abrangentes aí na relação da educação em estados nordestinos. Não são todos os estados, né, mas os estados que têm valores maiores têm que ter uma observação melhor aí para acabar aí com esse analfabetismo aí, tá certo? Um outro dado de educação, a gente vai ver aí na próxima tela, tem aí a ver com o nível de instrução. Então, o nível de instrução aí foi estimado para as pessoas de 25 anos ou mais de idade, pois pertencem ao grupo etário que já poderia ter concluído o seu processo regular de escolarização. Então tá lá, ó, sem instrução, 6,4% da população. Ensino fundamental incompleto, 32,2%. Ensino fundamental completo, 8%. Ensino médio incompleto, 4,5%. Quem tem o ensino médio completo, 27,4% da população. Superior incompleto, 4%. Superior completo, 17,4%. Se a gente pegar as três primeiras, sem instrução até fundamental completo, nós temos aí
em torno aí de quase 47% da população que chegou até o fundamental. Também é um dado aí, né, bastante crítico aí na educação brasileira, né, sendo que 32,2% da população não tem o ensino fundamental completo, né, o ensino fundamental até o 9º ano, tá? Então tem que prestar muita atenção também, né, políticas públicas em cima desses dados aí. Veja que o IBGE dá vários dados, né, e dados importantes aí de renda, de educação, comportamento socioeconômico da população. Tá? Um outro dado que eu retirei de lá, tá, que tem aí uma característica legal lá no site, é a população rural e urbana. Então vocês podem aí acompanhar na tela. De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, de 2015, tá? A maior parte da população brasileira, 84,72%, vive em áreas urbanas. Já 15,28% dos brasileiros vivem em áreas rurais. Tá? Então o Sudeste, 93%, né, tá lá na cor roxa, né? O amarelo do Centro-Oeste, né, ele está numa faixa praticamente igual aí à da região Sudeste. O Sul, que está em azul, está um pouquinho abaixo da região Centro-Oeste, um pouco mais de 80%. O Norte, que está em verde, está em torno aí de 78% da sua população urbanizada. E o Nordeste é a menor faixa aí de todos, que está em laranja, 73%. Então a média de urbanização da população no Brasil é de 85%. Pode ir para o outro dado já, que aí nós vamos ver aí cor ou raça, né? O IBGE distingue aí por cor ou raça. Então a população brasileira, né, autodeclarada, né, tem que lembrar que no censo é a própria pessoa que diz qual a sua cor, né, e aí ela deu lá as opções. 42,7% da população está na cor branca, 9,4%, né, no laranja lá está em 9,4%. Na cor parda, né, que é a maioria, né, está lá como 46,8%. A amarela e a indígena, mais ou menos aí em torno de 1,1% da população que se autodeclarou aí através da sua cor. Né? Se a gente for somar pardos e pretos, né, é a maioria da população brasileira, tá certo? Então é um outro dado que você pode achar nesse site aí que eu indiquei para vocês aí, e como lembrando, tá no mapa lá, no material de apoio pedagógico para vocês. Agora nós vamos ter lá indígenas. Outros dados aí, outro gráfico interessante aí sobre indígenas. Esse aí faz parte aí de dados do censo de 2010. No Brasil vivem 896.917 pessoas que se declaram como indígenas. Desse total de pessoas, 57,7% vivem em terras indígenas oficialmente reconhecidas. É o que está lá na cor verde. Então são 517.383 pessoas indígenas que vivem, né, nas terras que são lá oficialmente reconhecidas. Os 42,3% restantes, né, em torno aí de 379.534 pessoas, moram fora de terras aí consideradas oficialmente indígenas, né? E é um número até surpreendente aí para muita gente, né? Porque muita gente, quando a gente fala indígena, todo mundo acha que mora em terras indígenas, né? Então veja aí que, né, um contingente aí bem amplo de pessoas não moram nas terras aí declaradas aí como terras indígenas, tá certo? E aí nós temos um outro dado, né? Pode colocar aí na tela, por gentileza, que mostra aí, né, um mapa, né, todo coloridinho aí, da distribuição da população indígena no Brasil, tá certo? E aí tem as características, né, a gente vai dar ênfase aí para a região do Amazonas, né, que está lá, né, com a legenda e tá a cor verde, né, com mais de 80 mil indígenas nesse estado, né? Então nós temos lá mostrando lá São Gabriel da Cachoeira, né, com 29.017 indígenas, né, São Paulo de Olivença com 14.947 indígenas e Tabatinga, também no Amazonas, com 14.855 indígenas, né? Então é o estado que tem aí a maior população de indígenas aí do Brasil, né? E aí tem outros estados, né? A gente vai vendo aí, né, estados com menos, né, que tem lá entre 2 a 10 mil
né, populações indígenas, né, como tem estados aí com mais de 10 mil, 20 mil, 40 mil, mas eu quis dar aí uma ênfase maior, né, nesse estado aí do Amazonas, né, que tem a região amazônica e, portanto, aí tem, né, municípios aí com maior contingente populacional, dando destaque para São Gabriel da Cachoeira, aí, que tem aí quase 30 mil indígenas no seu município. Então veja que a gente já viu aí vários dados, né? E está tudo naquele site lá que eu indiquei para vocês logo no começo da introdução da aula para vocês. Vamos dar uma outra característica aí de dados do site, trabalho e rendimento. Então vamos lá para a tela, tá lá, ó, em 2019, dos 209,5 milhões de pessoas residentes no Brasil, 131,2 milhões, 62,6%, tinham algum tipo de rendimento. 44,1% por trabalho, 25,1% por outras fontes. Entende-se por outras fontes os rendimentos não provenientes do trabalho, por exemplo, aposentadoria ou pensão, seguro-desemprego, rendimentos de poupança, programas de transferência de renda do governo e pensão alimentícia. Então, resumindo, 44,1% desse contingente que trabalham, né, daí dos 131 milhões, eles têm por trabalho, né? Então os demais aí por outras fontes. E a gente observa lá no gráfico o rendimento mensal real de todos os trabalhos aí dos 50% da população com menores rendimentos, né? E a gente sempre dá destaque aí para as regiões Norte e Nordeste, né, que acabam se destacando aí com os menores rendimentos no Brasil, né? Se a gente fazer uma comparação entre a região Sudeste, Sul, né, e Centro-Oeste, né? Então vejo que o rendimento do Norte e Nordeste é bem aquém dessas outras 3 regiões aí que concentra aí boa parte da economia do país, né? Tanto na agricultura como na pecuária e principalmente na indústria na região Sudeste, né? Então o desenvolvimento econômico está bem sinalizado aí nessas 3 regiões, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, quando a gente viu lá os rendimentos médios da população, né, que ganham menos. A região Norte e Nordeste está bem abaixo dessas 2 regiões aí, tá certo? E aí nós temos outro gráfico mostrando aí renda média mensal por região e nível de instrução, tá certo? Então do lado esquerdo nós temos aí o rendimento médio real, né, de todos os trabalhos por sexo, segundo as grandes regiões. A gente vê aí que ainda existe uma diferença em todas as regiões, né, do que se paga para os homens em relação às mulheres, né? Ainda os valores são inferiores, né? Em algumas profissões, não são todas, né? Tem que deixar destacado isso. E agora nós temos no lado direito o rendimento médio mensal real de todos os trabalhos, né, segundo o nível de instrução, né? Então é lógico que quanto mais nível de instrução você tiver, maior é a sua renda. Então vamos fazer lá, né, a média é de em torno aí de R$2.000, né, e R$300 mais ou menos, né? Mas quem não tem instrução tem uma média salarial de renda aí de R$918. Já o que tem lá o ensino superior completo, acima de R$5.000, né? O que dá mais ou menos aí um patamar aí de quase 6 vezes mais para quem não tem instrução, né? Por isso que a gente sempre fala, né? Melhor, né? A gente está estudando, né? Se dedicando, né? E vocês aí que estão no ensino médio, na 2ª série, né? Já indo para a 3ª série o ano que vem, depois buscando uma faculdade, tem que de alguma maneira aí, né? Apesar das dificuldades econômicas, sociais que o Brasil sempre faz as famílias enfrentarem, né? De fazer a faculdade, né? E a gente sempre tem o objetivo aqui nas escolas públicas de tentar fazer com que os alunos entrem em escolas públicas universitárias, né? Por isso que a gente tenta aí, né, fazer um ensino de qualidade para vocês, né? E é a relação que se tem. Então, porque a gente quando olha para esse gráfico, né, tem esse objetivo, né, de você ter um melhor nível de instrução e poder ganhar aí um salário aí, né, digno aí para sustentar aí a sua família, ajudar aí a sua família quando você é jovem. Tá certo, galera? Tá lá, ó. Outro dado que nós temos é as pessoas com deficiência. Tá lá, ó, no próprio site a gente também acha dados aí de pessoas com deficiência e aí a gente está vendo aqui, de acordo com o censo
de 2010, quase 46 milhões de brasileiros, cerca de 24% da população declarou ter algum grau de dificuldade em pelo menos uma das habilidades investigadas: enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus, ou ter aí deficiência mental e intelectual. Então vejam, 1/4 da população brasileira se autodeclarou com alguma certa deficiência. Então, tem que lembrar que é do censo. Então o censo é a pessoa que fala, não é a pessoa que está entrevistando que vai perguntar se ele dá as respostas de acordo com a autodeclaração da pessoa. Então 1/4 da população diz que tem aí alguma deficiência. E o gráfico mostra lá, ó, a gente tem lá na parte visual, são 3 cores que aparecem, então não consegue de modo algum, que está lá em azul. Vocês estão vendo lá, em vermelho aparece com grande dificuldade, e aí em laranja aparece aí com alguma dificuldade. Então o visual tem bastante porcentagem em relação a alguma dificuldade, a motora bem menor, mas também tendo aí alguma dificuldade. Também vale para auditiva, e também temos aí a mental e intelectual, que tem lá o que possui, no caso, alguma dessas deficiências aí que são o mental ou intelectual, tá certo, galera? Então vejo que a gente viu aí vários dados, e aí vocês depois lá podem entrar lá no site e estar pesquisando outros dados. Então, são inúmeros dados aí, então é importante vocês entrarem para pesquisar, que é o interesse para vocês aí, tá certo? Aí eu falei para vocês aí, das orientações para o estudante, que vão ter algumas questões norteadoras para vocês estarem respondendo como sugestão da aula. A primeira que aparece aí para vocês é: a distribuição da população brasileira no território nacional é igualitária? Por quê? Tá certo? Na segunda pergunta, vocês vão ter lá, ó, quando falamos que a população brasileira é miscigenada, o que estamos querendo afirmar? Interessante essa afirmação aí, é uma pergunta interessante para vocês estarem respondendo. Na próxima, vocês vão ter lá, perguntando para vocês o que podemos observar ao analisar a pirâmide etária brasileira de 2012 a 2019. Vocês podem até pegar a aula anterior lá da introdução 1 da atividade 2. Na outra pergunta ele diz assim: o que está acontecendo com a população jovem? O que está acontecendo é no sentido aí, se está aumentando, se está diminuindo, em relação à população total brasileira, que também tem informações na aula anterior. Na outra questão norteadora, qual região brasileira tem a menor e maior taxa de analfabetismo entre pessoas de 15 ou mais de idade, dados de 2019, que até vimos nessa aula aqui, ó, dando a dica aí para vocês. Tem a outra questão norteadora: como o analfabetismo interfere no desenvolvimento de um país. E aí você vai fazer uma análise, o quanto o analfabetismo ele acaba interferindo aí no desenvolvimento do nosso país aqui. Uma outra questão para vocês analisarem aí: no Brasil, a taxa de analfabetismo entre pessoas de 15 anos ou mais de idade foi estimada em 6,6%, cerca de 11 milhões de analfabetos. Como você avalia esse dado? Lembrando aí que há 20 anos atrás era o dobro, hein? Então, a importância aí de se combater aí o analfabetismo no nosso Brasil. Na próxima questão norteadora, nós vamos ter lá, ó, o que poderia ser feito para a diminuição no número de analfabetos no Brasil? O que poderia ser feito aí, o que políticas públicas importantes poderiam ser feitas aí? Vamos lá para a próxima? O que os dados dos brasileiros revelam quando o assunto é trabalho e rendimento? Interessante essa pergunta. E aí nós estamos aqui na penúltima, pode colocar aí na tela: por que as diferenças de rendimento também são expressivas quando comparadas por sexo, cor ou raça e nível de instrução? E aí você vai ter mais uma pergunta, falando aqui, ó, o Brasil apresenta diferentes índices no espaço rural e urbano? Justifique. Tá aí, as questões norteadoras para vocês aí, como sugestão, estarem respondendo, e aproveitem, essas 2 aulas de introdução, e o link lá que eu passei para vocês do site, que tem todas essas informações aí. Certo, galerinha?
né? Vocês podem estar avaliando essa aula, né? Que tem aí o QR Code e o link, né? E nós estaremos aí na próxima aula aí, né? Introduzindo já o processo de desenvolvimento, certo? Um forte abraço a todos e até a próxima.